É hora de falar do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, hein, Rodrigo Brandão? Azevedo, temos um novo vice-líder, é o Grêmio. Depois da vitória para cima do Fluminense ontem por 2-1 e o empate do Flamengo, o tricolor gaúcho assumiu a vice-liderança pelo menos até hoje à noite, quando o Palmeiras entra em campo, assim também como o Red Bull Bragantino. Essas duas equipes podem tomar a vice-liderança do Grêmio se vencerem os seus jogos. A única coisa que não muda é a liderança. Botafogo segue impossível. Sábado, uma noite super especial no estádio Newton Santos, aniversário do clube, 119 anos, teve a apresentação do Zeca Pagodinho, que deu uma palhinha no gramado no Newton, teve o anúncio da contratação do Diego Costa e, claro, teve mais uma vitória do Fogão no tapetinho do Newton Santos. Foi a 10ª em 10 jogos. Botafogo aumenta a invencibilidade na temporada para 16 partidas sem perder. As boas notícias não param de chegar no Botafogo, que vive de fato um momento mágico nessa temporada. Falando em boa notícia, quem já está no Rio de Janeiro é o atacante Diego Costa. Ele chegou hoje pela manhã, é aguardado no CT do clube, no Espaço Lunier, já para iniciar os trabalhos. Contrato assinado, ele fica no clube até o final desta temporada, uma ótima opção de ataque para o técnico Bruno Lage, que não conta com o Tiquinho Soares pelas próximas 4 semanas. No entanto, ele precisa readquirir a forma física e o ritmo de jogo. Diego Costa não joga desde maio, desde o término da temporada na Europa, onde ele estava jogando pelo Wolverhampton da Inglaterra e precisa trabalhar pesado para ter condições de atuar com a camisa do Botafogo. Quem chega para falar com a gente é o técnico Bruno Lage. Ele falou a respeito da chegada do Diego Costa, jogador com quem ele já trabalhou no Wolverhampton. Ele foi perguntado se conversou com o Diego Costa para convencê-lo a jogar pelo Botafogo. E em tom descontraído, ele respondeu: Não conversei com ele, mas fiz uma pressão enorme para ele vir. Parecia o Tiquinho e o Eduardo a pressionar. O que era importante era todos nós estarmos confortáveis com a vida do Diego. Ele é um homem de fé, um homem de união e vem para ajudar, que eu conheço muito bem. Ele vem para ajudar, vem com o espírito enorme de se juntar a esta equipa. Ele tem um espírito enorme também de dar conselho aos mais jovens, por isso acredito que fizemos. O André atrás de vocês fez um trabalho fantástico, juntamente com o Alessandro, de trazer neste momento um homem e um jogador que nos vai ajudar a ser cada vez melhor. Tá aí, portanto, a palavra do super bem-humorado técnico Bruno Lage, mostrando até uma faceta que os jornalistas não conheciam, né? Um treinador super sorridente na entrevista coletiva que ele concedeu após o jogo. Parece que foi contagiado pela torcida e vem mostrando ser um técnico bem vibrante. A gente pôde ver isso no jogo de sábado, quando ele chamou o apoio da torcida aos berros, com muitos gestos, incendiou ainda mais o torcedor e compareceu em grande número no estádio Newton Santos para acompanhar mais uma vitória do Botafogo. O time tem semana livre até o próximo confronto, sábado contra o São Paulo no Morumbi, abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão trazendo informações do Botafogo. Diego Costa, Vitor Costa, aqui, só pra... Não é meu primo não, hein? Te antecipar. Tô vendo uma preocupação da galera aqui, olha. O Highlander tá dizendo o seguinte: Botafogo voando e chega Diego Costa. Vão ter a pachorra de tirar o Tiquinho Soares para botar o Diego para jogar? É óbvio que não, né, gente? Vamos contextualizar. O Botafogo vai ficar sem o Tiquinho Soares por cerca de um mês. E a gente cobrava aqui a contratação de um jogador com as mesmas características, uma reposição. E aí o torcedor do Vasco vai lembrar, quando o Diego Costa foi especulado no Vasco, você disse que não era a favor da contratação. Sim, disse e mantém minha posição. Pro Botafogo é diferente, o Botafogo tem um time pronto. Faltam poucas peças pro Botafogo fechar a temporada. Uma das posições carentes justamente é a de centroavante, o Botafogo só tem o Tiquinho. Tanto é que no jogo de sábado, o Bruno Lage, ele escala o time com o Eduardo de falso 9 e o Lucas Fernandes de camisa 10. Justamente porque o Janderson ainda tá muito cru, digamos assim, para ser o centroavante titular. Só que o Janderson respondeu na bola, que não tá tão cru assim, né? Entrou, fez um gol que depois foi até dado contra, né? Mas foi por uma participação dele. Começou a jogada do primeiro gol, o Janderson mudou o time do Botafogo
por 2 motivos. Primeiro, por dar a opção lá no comando de ataque. E segundo, por trazer o Eduardo de volta para a posição original dele, onde ele é muito importante na criação das jogadas. Só que ainda acho, tomara que ele me responda no campo, como me respondeu no sábado, mas eu ainda acho pouco pro Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, ter o Janderson como reserva imediato do Tiquinho. O Janderson pode sim ser utilizado, mas ele não pode ser essa primeira opção ainda. Um cara jovem, vai evoluir muito, tem tudo para ser um jogadoraço. Com certeza. Mas ainda não é. O Diego Costa teve recentemente uma história dele lá no Atlético Mineiro, de que ele não era um cara tão bom assim de vestiário. Poderia ser uma preocupação. Deixa eu só então aproveitar essa deixa. O Fogão 95 tá falando exatamente sobre o Diego Costa. Pensei que era fake a contratação dele. Não queria. Ele por conta do seu histórico de desavenças com os times por onde estava. Mas já que veio, seja bem-vindo. Tem 2 caras no Botafogo que trabalharam recentemente com o Diego Costa. O Tietê foi campeão brasileiro com ele no Atlético Mineiro. E o Bruno Lage, o treinador, foi treinador dele no Wolverhampton. Então, se o Bruno Lage está aprovando a contratação, é porque ele sabe do potencial do Diego em campo e também das condições dele no relacionamento com os demais jogadores. Talvez o Botafogo pudesse sair melhor no mercado, sim, para essa posição de centroavante. Não saiu e a janela fechou. As possibilidades que o Botafogo tem nesse momento são todas de jogadores que estão livres no mercado. O Diego Costa é um deles. A temporada recente dele foi boa? Não, muito pelo contrário. Ele não fez um bom 22-23 pelo Wolverhampton. Mas a gente sabe a qualidade e o potencial que ele tem e é por pouco tempo, né, gente? O Tiquinho, quando voltar, ele vai ser o titular. Não existe hoje o Botafogo sem o Tiquinho Soares. O Tiquinho é o cara. Como a gente chama nos esportes americanos, é o franchise player. O jogador da franquia. Ele é o jogador do time. Você fala em Botafogo, imediatamente você vai falar do Tiquinho Soares. Não ameaça a titularidade do Tiquinho e eu confio no Bruno Lage ao ponto de acreditar que não ameaça também o bom relacionamento dos jogadores do Botafogo no vestiário. Por isso, aprova a contratação. É um cara vitorioso para uma posição que o Botafogo está carente e que vai ficar aí um mês sem o seu principal atleta. Bom, um abraço aqui ao Ricardo Augusto, tá dizendo, o Diego sabe que vem pra ser reserva, ele sabe disso, essa diretoria não é amadora, segue o vice, tá dizendo aqui o Ricardo Augusto. Rapaziada participando com a gente, o Alexandre TF tá aqui, né, dizendo o seguinte, ele sabe que chega pra entrar em jogos e situações específicas, a direção do Botafogo sabe bem o que está fazendo. Lembrando que o Botafogo está nas quartas de final da Sul-Americana, vai enfrentar o Defensa e Justiça, ou seja, ainda tem um calendário pesado pela frente. E o Diego Costa pode ser muito útil nesses jogos, né? Então eu não desaprovo a contratação, não. No Vasco seria outra história, porque no Vasco ele chegaria com uma responsabilidade de ser o cara pra tirar o time do rebaixamento, ele não me parece ter mais esse potencial. No Botafogo ele é mais um. Sendo mais um, ele pode sim ser muito útil.